Olá, hoje é quarta-feira, dia 28 de abril. Olha, estamos vivendo os últimos dias desse mês e o Diário do Rossio está chegando. Você já se inscreveu em nosso canal? É simples, Santuário do Rossio Paranaguá no YouTube. Se inscreva, acione o sininho e toda vez que a gente começar uma transmissão, você vai ser notificado. Sabe que semana passada nós falamos muito sobre vocação, porque domingo passado foi o Dia Mundial de Oração pelas Vocações. É muito interessante esse tema porque se um dia acabar os padres e os bispos e não tiver mais ninguém, não tem mais igreja, porque a igreja precisa do padre, do bispo, para as celebrações de missa, para ter Eucaristia, para ter o sacramento. Então precisa disso, dessas pessoas, do padre principalmente e do bispo. Então a gente precisa rezar para que Deus envie mais vocações para a igreja. Veja só como que você precisa de um padre. Vou te explicar. Quando a criança nasce, a primeira coisa que a família precisa fazer é levar a criança para ser batizada, certo? Então, já vai na igreja tem um padre que vai fazer a preparação junto com os leigos que o ajudam e daí vai fazer a celebração do batismo. Toda vez que você vai à igreja, no domingo ou dia de semana, você vai à missa para rezar. E na missa precisa de um padre. Sem padre não tem missa. Então você está ali. Quando você vai se casar, claro, você quer uma cerimônia bonita, diante de Deus, diante da comunidade, tem seus convidados. Para essa celebração você precisa de um padre ou de um diácono, que é ali do sacramento da ordem também. Quando você morre, a sua família, que é uma família de fé, vai convidar um padre para fazer aquela oração ali, a última oração, quando a gente faz a despedida, que entrega aquela pessoa a Deus, pede que ela descanse em paz e faz o sepultamento daquele corpo. Para esse momento é muito bonito um padre que é convidado para celebrar as exéquias, que é o nome dessa celebração ali para você, para a pessoa que morreu, enfim, ser sepultada. Quando você está precisando de um consolo, de uma orientação, que você está pesado assim com a vida, precisando de confessar os pecados, dar uma renovada aí na sua vida, você precisa de um padre que vai atender você em confissão, vai perdoar os seus pecados e tudo mais. Quando você tem uma empresa, uma casa, um carro, que você gostaria tanto que ele fosse abençoado e você vai até a igreja, você precisa encontrar ali o padre, o religioso, para fazer a bênção para você. Então veja como que é necessária a figura do padre. E aí eu queria partilhar um pouquinho com você a minha experiência. Na minha família nunca houve padre, nem freira, nunca. Já fiz a minha árvore genealógica assim para trás, nem na minha família atual, que sou eu, meu irmão e minha irmã, somos 3 filhos só na casa, os outros 2 são casados. Minha irmã é casada, meu irmão também. Só eu fui padre. Depois, um pouco para trás, na família do meu pai e da minha mãe, nas 2 raízes ali, nunca, ninguém nem passou perto de seminário ou de convento, nada. Depois, nas famílias deles, mais para trás um pouco, da minha avó, da minha bisavó, do meu avô e bisavô, dos 2 lados, de pai e mãe, nunca houve religioso. Então você fica pensando assim, como que você, padre Dirson, chegou a essa conclusão de que você seria padre? Aí é que entra o mistério de Deus. Eu acredito plenamente que Ele chama quem Ele quer. E Ele chama pessoas assim, bem que você nem imagina. Às vezes uma família assim, que você nunca ouve nada, ninguém, de repente surge alguém que quer ser padre. Mas isso é uma vocação, por isso que é uma coisa sagrada. Tem que estar em sintonia a vontade da pessoa com a vontade de Deus. Quando essas 2 coisas se encontram, daí é um padre que de fato fala sobre Deus, que transmite as coisas de Deus, porque ele e Deus, aquele padre e Deus, têm uma intimidade que permite com que isso seja transmitido aí
para as pessoas do mundo todo. Então, falando de vocação, é algo sagrado e eu tenho isso comigo na minha vida. O meu lema de ordenação, quando eu fui ser ordenado padre, eu escolhi aquele textinho, assim, um versículo só, que fala o diálogo de Jesus com Pedro, quando Pedro perguntou assim. Aliás, quando Jesus perguntou, Pedro, tu me amas? Daí Pedro respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E daí Jesus falou, então cuida das minhas ovelhas. Veja só que interessante. Para a gente ser padre, a gente precisa amar Jesus. Sem esse amor com Ele, eu seria um profissional, um político. Poderia ser um político, né? Entrar num partido e ser vereador, sei lá o que eu seria. Mas não é isso que eu quero. Eu quero ter uma intimidade com Jesus para falar dele para você. E eu tenho intimidade não só com ele, com Jesus, mas também com a mãe dele, Nossa Senhora, porque eu sou um grande devoto de Nossa Senhora. Já trabalhei no Santuário de Curitiba, no Santuário de Campo Grande e agora estou aqui no Santuário do Rossio. Então, assim, eu sou muito feliz por ser padre, queria que você soubesse disso. Sou muito feliz por ser padre redentorista e sou muito feliz por ser padre de um santuário de Nossa Senhora. Estou realizado. Se eu morresse amanhã cedo, já estaria feliz e sentindo que a minha vida valeu a pena ter passado aqui por esse mundo porque eu fui padre. Lá nos comentários da semana passada, no YouTube e no Facebook também, algumas pessoas perguntaram assim, padre, por que vocês ficam um tempo e depois vocês vão embora? Porque a gente está a serviço da igreja. Então, hoje, eu acho que eu sou necessário aqui em Paranaguá para cuidar desse santuário. Tenho muitos sonhos para esse santuário aqui. Mas, daqui a um tempo, a igreja, os bispos, né, o meu superior provincial, pode ser que eles cheguem para mim e falem assim, olha, nós precisamos de você agora lá em Manaus, lá em Cuiabá, lá em Rondônia, sei lá onde, lá em Roma. Nunca se sabe, né? E daí a gente vai para outra missão. Por isso que eu não gosto de perder tempo. Enquanto eu estiver aqui, eu vou me dedicar inteiramente a esse santuário. E quero que tudo saia bem, que a gente cresça, que isso aqui se transforme num grande santuário. E é por isso que eu conto com você, com a sua ajuda, fazendo parte de campanha, ajudando nas campanhas, fazendo parte das nossas redes sociais, se inscrevendo no nosso canal, seguindo a gente nas redes sociais. Por isso que eu conto com você, porque juntos a gente é mais forte. Se eu ficar aqui sozinho, não vou conseguir fazer nada. Mas eu e você e mais um grupo maior, a gente consegue fazer muita coisa para a Igreja de Jesus e de Nossa Senhora. Combinados então, vamos juntos até o dia que Deus quiser. A gente não sabe até quando será. O importante é viver bem cada dia como se fosse o único, como se fosse o primeiro ou como se fosse o último. Viver cada dia intensamente. E por falar nisso, vamos pedir a bênção de Deus para essa água e para os objetos de devoção que você tem aí. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda bênção, abençoai essa água que vamos usar para pedir a proteção contra toda doença e todo mal. Abençoai também, Senhor, os nossos objetos de devoção que expressam nossa fé. Concedei a Deus que, utilizando-nos da água benta e desses objetos de devoção, possamos nos aproximar de vós com o coração puro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, que você tenha uma quarta-feira abençoada e que Nossa Senhora cuide de você aí onde você está. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser.